eu posso dizer que, com todos os efeitos que a gente teve, a gente colocou no Bahia um novo tamanho econômico do clube. O Bahia saiu de ser aquele clube com orçamento de Série B para ser um clube de orçamento de Série A, do tamanho do que ele tem mesmo. O orçamento do Bahia naquela época era em que posição no ranking, digamos assim? A gente saiu, eu não sei dizer com precisão, mas a gente estava ali a gente chegou em 14º em 2019. Mas saímos de 90 para 190. Sim. Ainda assim, com esse crescimento, a gente ainda era 14º. 13º, 14º, não sei exatamente. Então, assim, futebol é cruel. A gente precisou dobrar de tamanho para chegar em 13º ou 14º. Então, isso tudo na primeira gestão. Chega na segunda gestão, a gente projeta 190 milhões de orçamento em 2019. Chega em 2020, o que é que eu fiz? Projetei 200. Tranquilo, conservador, crescimento de 5%. Eu acreditava que a gente ia chegar em 250 do jeito que estava ali. E aí, março, pandemia. 17 de março, fecha o CT, vai todo mundo para casa, pandemia. A gente ia projetar 200 milhões e a gente arrecadou 120 no ano. Meu amigo, você cair de 200 para 120 é um tombo absurdo. Aí você fala assim, mas os outros clubes também sofreram, não como a gente. Porque a gente tinha uma receita muito concentrada em plano de sócio, bilheteria e venda de jogador. Televisão era 35% da nossa projeção de receita, enquanto vários outros clubes têm televisão com 60%, 70%. E a receita principalmente de televisão, dos eixos Rio-São Paulo, né? Com certeza. E a receita da televisão não mudou. O que mudou foi plano de sócio, foi bilheteria, foi venda de jogador. A gente projetou 30 milhões de venda de jogador, fez zero, praticamente. Muito perto de zero. Então, o que acontece? A gente foi muito impactado com a pandemia. E aí, não é que a pandemia foi a culpada pela má fase da minha gestão nesse meio do caminho, mas ela ajudou muito. Os nossos erros, que habitualmente seriam mais fáceis de serem corrigidos, eles ficaram mais acentuados no momento de dificuldade. Então, assim, se eu tivesse dinheiro em 2020, 2021, os erros que a gente cometeu na montagem do elenco, eu ia corrigir com dinheiro. Eu ia investir mais. E a partir dali eu não conseguia fazer isso. Aí, em 2020, a gente suou, mas a gente permaneceu na Série A. 2021 foi a enganação, né? No sentido pra gente mesmo, a ilusão. A gente começa em 2021 e a gente ganha a Copa do Nordeste. O que eu fiz? Eu tinha barateado a folha do clube por uma questão de responsabilidade financeira mesmo. Falei, estamos lenhados aqui, né? Não tem dinheiro para fazer nada. Financeira e fiscal, né? Fiscal, com certeza. Assim, a gente baixou a folha de 5 milhões e meio para 4 milhões. Um risco muito grande. Foi uma atitude arriscada da nossa parte, mas eu me iludi com a Copa do Nordeste. A gente ganha a Copa do Nordeste, eu falei, esse time vai pro Brasileiro assim, eu não vou contratar mais. Eu vou segurar a grana, porque eu tenho uma responsabilidade com o meu clube. Resultado, a gente foi, termina 2021 rebaixado. O rebaixamento não acaba ficando mais caro depois que para analisar? Claro que fica, mas depois que para analisar. Aí o engenheiro de obra pronta fica fácil, o seguinte, né? Velho, qual é a decisão? A gente estava até julho, agosto ali, performando bem no Campeonato Brasileiro, 12º, 13º. Pode olhar a tabela lá como é que estava. Até o momento da janela de contratação, a gente não tinha um risco iminente de rebaixamento. O time começou a perder força, porque a gente não tinha um banco de qualidade. O time titular começa a cansar, muito jogo. A gente não tem... o cara machuca, o cara cansa, mentalmente começa a ficar muito desgastado. O que acontece? A gente não tem reposição, não dava mais para contratar. Eu achava que a gente ia, de fato, se manter na Série A. A gente tem muito erro de arbitragem. Já falei algumas vezes sobre isso, mas deixa esse assunto aqui de lado. Aquela mão do Juventude, né? A mão do Juventude... Teve o jogo do Flamengo também. A mão de Conte ali que começou. Depois uma série de outros. Terceiro Atlético Mineiro, São Paulo, um monte de coisa assim que é realmente muito esquisita. Mas assim, a responsabilidade foi nossa. Nós erramos em 2021. A gente errou e não tinha dinheiro para consertar.